Olá, alunos do curso de Tecnologia em Segurança Pública. Estamos aqui mais uma vez para falar a respeito das ocorrências envolvendo produtos perigosos. Nós estamos chegando aí ao final da nossa disciplina, hoje é a nossa última aula. Então, para fechar aí com chave de ouro, gostaria de apresentar para vocês aí algumas informações, algumas questões que a gente já vem trabalhando, questões que seriam de aplicação prática, né? Nós vimos durante todo o curso a importância da identificação, a resposta, do isolamento, tudo isso relacionado aos produtos perigosos, certo? Na última aula, nós conhecemos aí um programa, né, que nos auxilia a fazer cálculos de risco envolvendo produtos perigosos. A gente sabe que a tecnologia veio, né, para ficar, e a tecnologia nos auxilia muito. Então, hoje eu vou apresentar aí para vocês um artigo científico escrito por mim e pelo Major Bem-vindo, a respeito do uso dos softwares, né, nos produtos perigosos. Esse artigo foi publicado na revista Emergência, então só para mostrar que é possível a gente produzir conhecimento a partir das informações que nós temos. É importante produzir conhecimento para facilitar a vida de quem vai responder às emergências. Esse artigo foi publicado na revista Emergência, tá? O nome do artigo aí ficou Tecnologias na Prática, utilização de softwares no atendimento à ocorrência com produtos perigosos, otimiza e melhora a resposta. Aqui a gente tem a imagem aqui, né? Um caminhão, supostamente com gasolina, 10 mil litros de gasolina, e um veículo colide com esse caminhão. Então, aqui a gente vai simular aí um atendimento, né, um isolamento, certo? E utilizando aqui a ferramenta, a gente calcular quais são as distâncias de segurança. Então, isso foi trabalhado no nosso artigo aqui. Então, a gente faz uma breve introdução, né, até interessante vocês lerem, né, tendo em vista que estão fazendo aí os relatórios de estágio, né, então, ver como é escrito, como é a escrita científica, né, então a gente discute aqui inicialmente, falando sobre o desenvolvimento de software, entendeu? Então, a importância do software, né, no desenvolvimento das ações, entendeu? Então, fala aqui, a gente discute o uso dos softwares nos diferentes planejamentos de ações, fala de softwares livres, softwares protegidos, né? Certo? Aí, depois a gente vem comentar aqui quais são as normativas do DENIT em relação ao transporte de produtos perigosos nas rodovias, fala sobre a importância de ter uma legislação, diz aqui quais são as legislações, né, que estavam em vigor à época, algumas delas a gente viu que mudou, né, então a gente comenta aí o que são os produtos perigosos, como eles são classificados, então tudo isso é uma introdução para que o leitor possa compreender qual é o objetivo do trabalho. Então aqui a gente fala a respeito do modal rodoviário, que é a importância de se conhecer, verificar a quantidade de caminhão que é transportado nas rodovias. Aqui em Gurupi, por exemplo, nós temos a BR-153, tá? Esse trabalho aqui foi feito na época que nós fazíamos o CFO, e o CFO que a gente fez foi no Pará, então a gente levou em consideração a rodovia que tinha no Pará para fazer esses levantamentos, certo? Aí aqui a gente fala sobre o software, né, que é o localização de regiões com atmosferas perigosas, tá? Que é o Aloha que a gente viu, né? É um programa de acesso livre, certo? Aqui a gente vê as categorias que a gente já estudou, né? Classe 1, explosivos, gás, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, substâncias oxidantes, substâncias tóxicas, materiais radioativos, substâncias corrosivas, substâncias perigosas adversas. E aí aqui a gente continua falando do fenômeno, né, que a gente vai calcular, que nesse caso é o BLIV, mas a gente tem outros fenômenos que podem ser calculados, que a gente viu na aula passada,
certo? A gente fala da onde foi, quem foi a empresa, né? A empresa United States Environment Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, foi quem desenvolveu o aplicativo, né? Ele é gratuito, fala do método de cálculo que ele faz, né? Certo? Então, a gente vem contextualizando aqui. E, por último, a gente faz aí a aplicação. Então, vamos ler aqui para ficar claro, ó. Como aplicação prática, podemos citar um exemplo que encontramos nas rodovias brasileiras, tendo em vista que o transporte de combustíveis é feito, em sua maioria, pelo modal rodoviário. Todos os dias, vários caminhões de gasolina trafegam nas rodovias. Em sua maioria, esses caminhões transportam, em média, 15 mil litros de gasolina por tanque. Hoje em dia, a gente sabe que essa realidade é diferente, né? Hoje em dia, nós temos aí caminhões com até 40 mil litros, né? Então, o que nos mostra um risco bem maior do que o que a gente propôs na época, né? Então, no caso de uma ocorrência com um caminhão desse tipo, sendo uma colisão com outro veículo, teria a possibilidade de ocorrer o blife, devido à falha do vaso de pressão, que seria o tanque, e uma grande quantidade de líquido combustível. O respondedor da ocorrência, que seriam os senhores, né, de posse de dados da emergência, poderia facilmente minimizar os riscos ao atender a emergência, com a utilização, na época, a gente propôs o netbook, mas pode ser utilizado o celular, computador. Então, insere os dados da ocorrência no programa e geraria o gráfico que mostra a área de segurança. Então, a figura 2 mostra aí que, diante de uma emergência dessa natureza, teríamos que realizar um isolamento mínimo de 552 metros, pois a essa distância já temos a presença de dor quando a pele humana é exposta em até 60 segundos ao calor gerado. Então, ó, lembra que eu mostrei na aula passada? Então, aqui a gente teria esse primeiro raio de isolamento, né? Entendeu? Que é aonde uma pessoa com exposição e até 60 segundos, ela poderia ter queimaduras já, né? A área mais interna mostra que no raio de 251 metros do acidente seria letal para qualquer ser humano. Então, a 251 metros, a gente poderia colocar em meio quarteirão, né, de distância, um blive poderia causar morte, certo? A gente calculou aqui também que é formada a explosão de uma bola de fogo com diâmetro de 118 metros em 9 segundos de duração. Todas essas informações são geradas em segundos pelo software, né? A gente viu. E a gente teria aí uma noção de qual seria o raio de isolamento para esse material. Então, a gente poderia calcular com diferentes tipos de materiais, certo? Então, um programa bem interessante, né? Tá? Então, essa tarefa exige uma preparação prévia, objetando resposta imediata, então é preciso treinamento. Então, a gente propõe aqui. Então, é preciso, portanto, perceber possíveis situações de perigo e estudá-las previamente para definir as condutas operacionais. A utilização de softwares, nesse caso específico, o Aloha, mostra que é possível aliar a atuação prática com a tecnologia da informação, fazendo com que os atendimentos sejam cada vez mais otimizados, melhorando as respostas aos incidentes com produtos perigosos, certo? Então, a gente tem aqui um artigo, né? Ele foi escrito aí em 2012, no ano de 2012, assim que a gente chegou do CFO, a gente escreveu, fez parte do TCC do CFO, e a gente contribuiu aí para formação do conhecimento, né? Então, um artigo bem simples, né? Mas que traz muita informação. Então, participou aí eu, né? O Major Wellington de Souza Moura, e o Major Bem-vindo, né? Que é instrutor dos senhores da área de combate a incêndio, certo? Então, trazendo aí a informação para que os senhores vejam, talvez, algum trabalho que os senhores vêm fazendo aí na área a parte de estágio supervisionado, pode evoluir para um artigo científico, né? Para a formação do conhecimento. Não necessariamente apenas na área de produtos perigosos, mas qualquer área. Conhecimento nunca é demais. Então, é importante sempre estruturar esse conhecimento, expor, né? Para que a gente possa contribuir com a melhor formação, com a formação do conhecimento. Nós tivemos aí a situação do container, né, onde eu estou compilando as informações também para a produção de um artigo científico que vai contribuir muito com as pessoas que trabalham com combate a incêndio, né? A gente viu no dia lá, eu comentei com algumas pessoas que alguns chegaram a perder até 2 litros de água durante a queima. Então, a gente tem que tabular essas informações. E aí, nesse sentido, esse artigo sobre produtos perigosos vem mostrar isso, que a gente
prova que a tecnologia ela pode ser utilizada para melhorar a resposta aos acidentes. Então, senhores, gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que é uma satisfação ter trabalhado com os senhores durante esse semestre. Espero ter contribuído o mínimo possível na formação dos senhores, tá? Espero que os senhores possam desenvolver bem as atividades após a formatura, né? A formatura já está chegando, tá? E podem contar com a gente, estamos à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito da disciplina ou de outra disciplina, ou outra informação que esteja ao nosso alcance. Desde já, muito obrigado e bons estudos aos senhores e boa formatura.